Fala galera, aqui é o Gabriel e tá finalmente chegando a hora da gente descobrir como que o Zack Snyder vai matar o Robin. Esse daí com certeza é o maior mistério do DCU até hoje. E o Zack Snyder já começou a falar de como que vai ser essa história. Então vem comigo que no vídeo de hoje eu vou explicar toda essa história. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário, porque isso ajuda demais aqui o canal. E também não esqueça de ativar o sininho, porque o YouTube vive boicotando o canal, e só assim para vocês receberem todas as notificações dos vídeos. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Então, agora sim, bora falar do Snyderverse e da tal da morte do Robin. Esse negócio da morte do Robin, a gente tá discutindo desde que saiu Batman vs Superman. É um negócio extraordinário. É um mistério que já dura mais de 4 anos e a gente ainda não sabe. A única coisa que a gente realmente sabe é que quem matou o Robin foi o Coringa e o Robin que morreu foi o Dick Grayson. E não o Jason Todd, como muita gente achou que era na época. É o Dick Grayson e o próprio Zack Snyder já confirmou isso inúmeras vezes. Mas bem, de lá pra cá, a gente teve a confirmação do Snyder Cut e o Zack Snyder toda hora dá uma entrevista e fala sobre os seus projetos pro DCU. E numa dessas entrevistas, ele falou sobre a tal da morte do Robin, na qual ele gostaria de contar essa história através de uma HQ. Inclusive, ele falou com Jim Lee, né, que é um dos caras mais importantes dentro da DC Comics, sobre como montar essa história e até mesmo executar essa ideia. Então, a gente está começando a ter as primeiras informações sobre uma possível continuação do Snyder Cut. Só que nesse caso não seria num filme ou num seriado, e sim numa HQ escrita pelo Zack Snyder. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que isso poderia acontecer. Só que na época eu disse que seria em animação. Na minha opinião, é muito mais negócio fazer uma animação sobre o Robin morrer nesse universo do que fazer uma HQ. Mas eu acho que também ter HQ é melhor do que não ter nada. E esse negócio da morte do Robin é um negócio que tem que ser resolvido. Um dia ele vai ter que contar essa história. E se for para ser em HQ, que seja em HQ. Mas assim, o Snyder também não falou só de fazer HQ. Ele também deu alguns detalhes de como seria a história. Ele falou que essa história seria no futuro. Num futuro onde aconteceu aquele negócio do pesadelo do Batman. Onde o Darkseid invadiu a Terra, tomou geral. E o Batman faz parte dessa aliança tentando combater o Darkseid. Então, gente, vejam que a história não é sobre a morte do Robin. A morte do Robin vai ser um dos negócios que eles irão falar na história. Mas a história não é somente sobre a morte do Robin. E nessa história, a gente veria o Coringa conseguir uma das caixas maternas. E ele usaria essa Mother Box para ajudar os heróis a construir aquela esteira do Flash. Sabe, aquela esteira que ele usa para voltar no tempo. E a partir daí, o Cyborg iria entrar em ação. Ele iria dizer pro Batman que seria preciso voltar no tempo. E o Batman estaria diretamente envolvido nessa viagem no tempo. Porque num dos momentos que eles iriam voltar no tempo, seria o momento que o Coringa mata o Robin. E nisso, eles não ficariam apenas em mostrar o Coringa matando o Robin. Eles também iriam mostrar as consequências dessa morte do Robin pro Batman. Então seria mais ou menos como se o Batman estivesse revivendo a morte do Robin, tendo de novo essa experiência. E assim, eu vou confessar pra vocês, eu não achei essa ideia tão ruim assim. Ver o Batman tendo traumas com a morte de um Robin, eu acho sempre muito válido, porque é uma provação psicológica muito forte pro Batman. E é sempre muito interessante ver como que ele iria sofrer com isso. Seria um ótimo jeito de desenvolver o Batman do Snyder. E até para justificar aquele Batman do Batman vs Superman. Mas também tem um negócio que eu não sou muito fã nessa história, que é a parte das Mother Box. Eu acho que dava para fazer toda essa história como um grande flashback dentro da cabeça do Batman. Poderia até mesmo ser o Batman pesadelo que a gente vê no futuro, mas ele tendo esse lapso de memória, lembrando de como que o Robin morreu. Mais ou menos como foi, né, a morte do Robin lá no Arkham Knight, que o Batman ia lembrando pouco a pouco conforme você ia avançando no jogo. Eu acho que esse seria o melhor dos dois mundos. O Zack Snyder contaria a história do Robin
E não faria uma coisa muito fora da realidade, que é o Coringa roubando uma caixa-mãe do Darkseid. Olha, não sei, claro, teria que ver a cena de como seria. Mas eu acho um pouco forçação de barra o Coringa contra o Darkseid sobre qualquer hipótese. Mas, por outro lado, a ideia dele realmente é uma ideia única. Eu realmente nunca vi alguém ter uma ideia dessa de voltar no tempo e reviver uma memória de alguém que já morreu. E por causa disso, eu vou dar o braço a torcer pro Snyder e acho que seria uma boa ideia sim. Contudo, eu acho que ainda dá pra refinar um pouco melhor essa ideia. E assim, na minha opinião, o Snyder tem duas HQs aí, e não uma. Uma que seria a história da morte do Robin, que a gente iria ficar sabendo através do Batman, ou mesmo uma história que se passa no passado, e dois, a história do pessoal no futuro combatendo o Darkseid. Eu acho que dava pra fazer duas HQs separadas, chamar de Snyderverse e começar vendendo a DC. A DC também já tem 50 HQ por mês. Fazer mais duas não vai fazer nenhuma diferença. Mas assim, ó, eu realmente acho que o melhor caminho seria fazer uma animação. Porque com a animação, você teria um senso de continuidade melhor do que com HQ em relação a Snyderverse. E o melhor, você poderia chamar os atores para dar vozes aos personagens. Henry Cavill como Superman, Jared Leto como Coringa, Batman como Ben Affleck. Daria para fazer isso na animação. Na HQ fica a cargo da nossa imaginação pensar nisso na hora. E eu acho muito mais legal ver isso animado. Mas eu também entendo que nem tudo que a gente quer acaba se realizando. E o Snyder é a principal prova disso. Ele luta cada dia para ter o que quer. E às vezes não consegue e às vezes consegue. Se ele conseguiu uma HQ para continuar o universo dele, é vitória dele, sem sombra de dúvida. E também tem que saudar muitos fãs do Snyder que recentemente conseguiram arrecadar $500 mil para uma associação dos Estados Unidos. Olha, é realmente de se tirar o chapéu, porque os fãs do Snyder conseguem fazer algumas coisas que para algumas pessoas seria impossível. E eles conseguiram aí e estão de parabéns. E é até por causa disso que eu acho que a animação seria melhor também. Esse movimento todo iria comprar uma animação que seria mais cara que uma HQ e os lucros seriam muito maiores. Olha, eu tô torcendo que saia tanto HQ quanto animação, ou seriado, ou filme, mas eu vou sempre preferir a animação e eu acho que é o lugar perfeito para continuar o Snyderverse. Mas essa é só a minha opinião. Eu já tô feliz da vida que em 2021 a gente vai ficar sabendo da história de como que o Robin morreu dentro do Snyderverse. Na boa, esse mistério aí já durou mais tempo do que deveria. E agora eu só digo uma coisa pra vocês. Vem Snyder Cut, que é em março, falta pouco tempo. Que coisa mais linda e mais cheia de graça, finalmente! Tá acontecendo! E pessoal, só pra finalizar, não deixem de dar a opinião de vocês sobre tudo isso que tá acontecendo com o Snyderverse. O que vocês acham da proposta da morte do Robin? E se vocês preferem a animação ou HQ? Por favor, comentem aqui embaixo. E esse foi o nosso vídeo sobre o Snyder fazer a morte do Robin. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram esse vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.